Olá, aqui estamos em mais um Prosa Sem Censura. Esse programa é uma iniciativa do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP. Um projeto do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com uma grande amiga, colega e pesquisadora, Mayra Rodrigues Gomes, que tem trabalhado a questão da liberdade de expressão e da censura desde o ano 2000, quando o Obcom começou. E temos aqui para ajudar nessa entrevista a Mariana Gabriel, que é jornalista, documentarista e, vocês não imaginam, palhaça. Mas ela não vai fazer palhaçada, ela vai me ajudar a entrevistar a Mayra Rodrigues Gomes, que é coautora de grande parte desses livros que nós temos aqui, publicados pelo Obcom. Gostei. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, tudo bem. Foi uma introdução muito agradável. Mayra, eu queria fazer uma pergunta para que você dissesse para os nossos ouvintes e espectadores por que é que você se interessou por estudar a censura. Bom, eu acho que, na realidade, naqueles tempos em que eu comecei a me filiar e que nós montamos em conjunto com a Roseli o nosso projeto temático, eu acho que naqueles tempos eu fui bastante atraída pela proposta que vocês me fizeram em relação à peça O Feitiço. Isso ficou marcado na minha vida, porque eu fui com vocês dar uma olhada no feitiço e no processo, e no que tinha sido proibido de palavras ali no feitiço, e eu olhei para aquelas proibições e achei que elas eram de um caráter absolutamente moralizante, no sentido de valores tradicionais e no sentido de querer firmar a ideia de uma família correta, papai, mamãe e seus filhinhos, de preferência no mínimo um casal, correta, normatizada nesse sentido, e que fazer firmar a ideia dessa família ainda que todas as circunstâncias estivessem mostrando uma outra coisa. E isso me pegou. Eu acho que foi essa circunstância que está bem nítido ali na peça. Claro que na peça há cortes relacionados ao Palácio do Catete, ao Getúlio, que eram coisas bem da época da peça. Mas a maior parte das palavras censuradas nessa peça estão relacionadas a um intento de preservar uma ideia de família que seria a ser compartilhada por todos e apagando as possíveis vicissitudes. E isso me cativou, essa história de apagar, esse apagamento que a censura faz das coisas da realidade da vida, acho que foi isso mesmo que me cativou no projeto como um todo. Será que nós poderíamos dizer que a censura estimula a utopia? Poderíamos. Poderíamos, porque eu vou dar um exemplo mais recente. É verdade que eu não quero discutir nada sobre o politicamente correto, mas eu vou dar um exemplo do politicamente correto. Quando você censura uma série de palavras, porque elas são palavras que levam ao racismo, à estereotipia, à destituição das pessoas, você não acaba com essa destituição, nem com o racismo, nem com o preconceito, nem com a estereotipia. Eu não sei se eu consegui explicar bem a minha ideia. Nesse sentido, esta própria tabulação das palavras que são corretas ou não
levam a pensar um mundo ideal. E a gente pensar também que, abolindo algumas palavras do nosso linguajar cotidiano, nós estamos, então, construindo esse mundo ideal, o que é um engano, porque a distância é muito grande. Verdade. Então, eu concordo com a sua pergunta, afirmação, na realidade, é uma proposta utópica, sim. Eu ia perguntar, porque eu sei que a senhora tem uma pesquisa, né, sobre as palavras proibidas, né? E queria saber um pouco desse estudo sobre palavras proibidas, sobretudo nessa linha que a gente começou a conversar agora, nesse lugar, né, dos apagamentos, e eu como mulher negra tenho essa reflexão, né, dessa questão do racismo, preconceito racial, e como isso se dá na instância da linguagem, né? Nas peças, esse livro foi feito com a ajuda de 4 orientandas minhas que trabalharam junto comigo naquela época. Era muito gozado, porque nós tiramos cópias das peças que foram selecionadas, e elas foram muitos. Fizemos uma tabulação ao longo dos anos. Há um critério para a constituição desse corpus, né? E foi um estudo nosso feito em cima de 84 peças. E até que foi bastante divertido, no sentido de que nós tirávamos cópias das peças, e não é que nós tirávamos 5 cópias, uma para cada uma cópia ia passando para todas, e nós comentávamos entre nós o teor de cada peça, né? Isso para mostrar o que é que está nesse livro, Palavras Proibidas. Então, são a censura sobre peças teatrais. Se você me perguntar o que é majoritário que nós encontramos, é a censura sobre a sexualidade, o falar marotamente, a maior parte das vezes, em comédias, marotamente sobre o ato sexual, é a censura muito presente sobre o adultério feminino, o adultério masculino, ninguém se importa, passa nessas peças sem problema. Mas se tiver uma mulher adúltera, isso vai ser modificado de alguma maneira na peça. Isso é surpreendente. Nessa época, não há nenhuma censura, até onde eu me lembro, eu precisaria de ler tudo isso de novo. Mas que eu me lembre, não há nenhuma censura sobre os termos com os quais as mulatas ou os negros são tratados. Então, mas veja, aí nós temos que ver uma certa temporalidade. Essas peças, elas vão de 1925 até 1968, quando deixa de existir o arquivo em nível estadual para ser uma censura em nível federal. As peças, elas atravessam uma temporalidade em que as preocupações que nós temos hoje em dia com o respeito à diferença de raça e cor não existiam. Então, os tratamentos dados aos afrodescendentes, de forma geral, são os tratamentos padrões que vinham vindo da cultura brasileira, e a censura não está preocupada com isso. O foco central dela, nesse estudo que eu fiz, é realmente a questão da sexualidade. Ou da família ideal, se você quiser pôr nesses termos, tudo que saia de um dito padrão ideal vai ter um cerceamento, né? Eu aprendi mais tarde, lendo até os escritos de outros pesquisadores do OBCOM, que no caso das comédias havia uma espécie de negociação com os censores. Eu deixo 5 palavrões, você tira 10. Sabe as comédias onde se fala muito besteira? Que havia esse tipo de negociação para amenizar. Os palavrões, em geral, como você sabe, são todos ligados, em grande parte, à sexualidade. Então, é o que eu mais vejo lá. Em relação à sua pergunta, eu não vi uma censura
nos termos em que os negros são tratados, ou seja, trocando em Diferente miúdos, do que são tratados desrespeitosamente, como era costume se tratar naquela época. Agora, é importante também falar que naquela época, década de 1950, que havia havido a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, havia uma grande preocupação de que as peças não trouxessem personagens judeus. Havia uma grande... E o censor, ele, ao escrever o parecer, ele dizia, não, nós não vamos permitir, tem que trocar, em vez de judeu tem que ser alemão, tem que ser italiano e tal, porque isso estimularia o ódio racial. Você lembra da peça Ben-Hur? Lembro. Que a gente trabalhou junto? Em que todas as palavras judeu, embora a peça historicamente se relacione a um enredo, a algo que aconteceu, parte em Roma, parte na Judéia, né? Mas as palavras judeu são rasuradas pelo censor. Agora eu me lembrei disso. Então, sob Exatamente a justificativa, mas nós do Obicom acreditamos, né, Mayra, que na verdade não é porque estimula o ódio racial, mas é porque era um assunto polêmico e encontraria no público pessoas favoráveis ou contrárias àquela defesa do povo judeu que a peça Ben-Hur faz, né? Eu só, Então, desculpa, bem, foi uma brincadeira. Eu levantei essa questão porque vocês estão, né, falando desse período e, na verdade, a minha avó é uma pioneira da palhaçaria brasileira em 1940. Então, uma mulher negra, né, uma pioneira da palhaçaria. Estou só voltando, trazendo um pouco para esse contexto todo que a gente está dizendo, né? E eu venho iniciando uma pesquisa sobre a história da minha família, que são de artistas negros de circo, né? Então, uma produção artística que já existe, né, de circense, né? Desde o início do século XX, né? Desde o início do século XX, né? Meu bisavô, 13 anos depois da abolição, já era um grande dono de circo, né? Então, bacana. só, não sei, pensando um pouco também o porquê da minha pergunta e também tentando compreender esse contexto do negro e de que maneira, né? Estou chegando também no Teatro Experimental do Negro, tentando entender como se dá essa censura, né? Que eu vejo numa outra esfera, né? Que a produção artística negra, ela é censurada de uma outra maneira, né? Não chega a incomodar os censores, né? Esses censores do Arquivo Miroel, né? Imagino, não sei. Só para eu tentar compreender e justificar o porquê da minha pergunta também, tentando. Não, mas sua pergunta faz todo sentido. Nas peças que eu li, olha, eu li muitas, do Arquivo Miroel, nunca houve uma demanda de tirar um personagem negro, ainda que ele possa ter sido interpretado por um branco pintado de negro. Isso eu já não sei como foi a encenação. Mas a demanda de retirar da história um personagem negro, eu não encontrei isso em lugar nenhum. Mayra, qual é o poder da palavra? Porque os censores perseguiam tanto as palavras? Então, eu vou tentar ser bastante breve e menos teórico possível nisso. Há todo um entorno conceitual a nos mostrar que as palavras moldam o mundo, ou seja, moldam o entendimento que nós temos do mundo. E elas carregam os sentidos. Uma palavra é um bloquinho de ideias, ela não vem sozinha com um significado específico, como se fosse um objeto material ao qual ela se referisse e não houvesse nenhuma outra significação além da possível direta àquele objeto material. Não. Elas estão sempre carregando uma série de ideias consigo mesma, além de uma significação de núcleo central. Olha, essas ideias que elas carregam consigo mesma são essas ideias que vão formatando. Então, vamos pegar alguma palavra do politicamente correto, do hipotético dicionário politicamente correto, né? Vamos supor
que a gente não pudesse dizer, nem esse é o caso do dicionário, que a gente não pudesse se referir às pessoas mais como negro ou preto e tivesse que dizer sempre afrodescendente. Ok, quando a gente diz afrodescendente, nós deslocamos o sentido de referência. Nós deslocamos para uma questão geográfica, saímos de uma questão da cor, da pele, para a questão geográfica. Ao fazermos isso, de uma certa forma, a gente está se desprendendo de todo aquele conjunto de ideias que pode vir podem vir amarradas na palavra negro. As possíveis palavras destituidoras, certo? Então, se a gente deixa de lado negro ou preto e passa a falar afrodescendente, a gente imprime uma direção de sentido que está desprovido de todas aquelas que vínhamos carregando há décadas ou séculos, né? Em alguns casos. Então, qual a preocupação, então? É por se saber que as palavras podem imprimir esse sentido de entendimento das coisas. Eu diria o seguinte, que agora, no momento, depois de algum tempo de uso, a palavra afrodescendente está carregadíssima de uma série de outros sentidos subentendidos. Ela não é mais uma coisa tão limpa e tão jogada para a dimensão geográfica, ou seja, aqueles que vieram da África. E não vamos julgar a cor da pele nem o valor pela cor da pele. Isso aí já desapareceu. Hoje o afrodescendente, a palavra afrodescendente, está carregando consigo uma série de subentendidos, inclusive esses que são impressos pelos movimentos sociais em prol do respeito à etnia. Será que eu respondi aí? Sim, era essa a pergunta que era essa. Nós agradecemos muito a sua participação, Mayra. Agradecemos também a Mariana, que veio com toda a sua experiência tão importante na área de artes e comunicações. E queremos agradecer a vocês que estiveram aqui acompanhando esse agradável bate-papo. Se você gostou, compartilhe, dê seu like, dê sua sugestão, mande seu e-mail, nós queremos ouvir vocês. Queremos agradecer também ao Instituto Palavra Aberta, que tem nos acompanhado nessa trajetória, e a Universidade de São Paulo, que cede o espaço, o tempo e os seus profissionais. Até a próxima!